Este é o meu, o seu, o nosso AuloCast. Estamos de volta com mais conteúdo para você. Mas antes de falar sobre o que vamos tratar, deixa eu te perguntar. Já se inscreveu no nosso canal? Já clicou neste sininho? Porque toda semana estamos trazendo coisas que você quer saber e coisas que você precisa saber. Por isso, essa é a sua oportunidade de acompanhar o AuloCast e saber muito mais. Hoje, nós estamos aqui com uma pessoa incrível, na ilustre presença de um autor, contador e palestrante, Jonatas Nascimento. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, doutora Aline. Gostaria muito de agradecer a honra de poder sentar aqui nessa cadeirinha. Aliás, eu desejei sentar aqui desde quando eu comecei a assistir vocês, desde que vocês me plantaram esse trabalho aqui. E estou achando assim muito bacana. Parabéns para vocês. Muito obrigada, meu amigo. Conta um pouquinho de quem não te conhece, quem é Jonatas? Eu sou o Jonatas Nascimento, estou no ramo contábil há 47 anos contadinhos. Só que nessa carreira eu não fiquei só na contabilidade. Eu me habilitei para o magistério e acumulei as funções de profissional contábil e também fui para a sala de aula lecionar português e administração eclesiástica. E também cursei direito, sou graduado em direito e fiz outras especializações que me deram, de certa forma, essa proeminência que eu vivo hoje, né? E muito em função também do livro que eu escrevi voltado para a legalidade das igrejas. Eu acho muito interessante que eu conheci Jonatas na oportunidade de buscar uma contabilidade especializada e tenho realmente essa grata honra de ter você aqui comigo, Jonatas. Já tivemos conversando outrora, né? Eu, Aline, você, acerca disso, e eu sonhava com esse momento. Sonhava do momento da gente alinhar a Albuquerque Advocacia, e para quem não sabe, a Espaço Contábil, que faz um excelente serviço dentro da área de contabilidade, eu já sonhava com isso. Então isso para mim aqui hoje, Jonatas, é um sonho sendo realizado. Ter contigo aqui esse bate-papo, para quem não sabe, vão ter muitos assuntos super interessantes que nós vamos tratar, e a cereja do bolo vai ser algumas respostas que vamos dar principalmente para quem precisa entender um pouco de contabilidade eclesiástica. Mas antes mesmo de falar sobre isso, eu gostaria de dizer aqui que o contexto de tudo isso aqui, antes de mais nada, é um contexto familiar. Porque todos já sabem, né, a Albuquerque Advocacia, ela trabalha essa ideia, Jonatas, de família, de humanidade, de interação. Então, esse contexto é que nos trouxe aqui, e com esse contexto eu quero aproveitar todos que vão estar nos ouvindo, nos vendo, a compartilhar, porque essa é a base, essa é a nossa base. Compartilhe com teus amigos, compartilhe com pessoas que precisam saber do que a gente haverá de tratar aqui, que tem muito a ver com contabilidade eclesiástica e também sobre o jurídico, você vai falar de muita coisa nesse sentido, mas eu quero aproveitar, né, a estimular a todos aqueles que vão estar nos ouvindo, nos vendo, a compartilhar, porque afinal de contas somos família, né? Antes de sermos amigos, a gente tem essa noção de realidade, de junção de ideias, de junção de propósito, o que faz uma família, né? Quando tem a bem antenada. Essa ênfase que você dá é fantástica. Eu aprendi a admirar, a respeitar e a amar a sua família linda que você tem, né? E eu percebo que existe assim amizade, sinceridade e verdade na sua unidade familiar. Eu acho isso lindo. Doutora Nina, tão inteligente, tão novinha, né? Mas já tão inteligente, que também está prestes a escrever um livro aí. Enfim, vamos. Você tem que estimular ela, Vou fazer isso. Provoca para poder seguir seguir as as respostas, aqui sejam tão felizes que esse seja o AuloCast da mais falado. É isso aí. E o desafio está lançado para você. Para que isso de fato aconteça, precisamos da sua ajuda. Então agora eu vou dar o spoiler do que vamos falar. Mas já curte, já se inscreve e já manda esse vídeo para outras pessoas da sua família interessadas. Isso. Porque aqui nós vamos falar sobre legalidade de congregações. Igreja precisa e é importante que ela seja legal. E Jonatas vai nos responder isso agora, né, meu amigo? Sem dúvida. Toda e qualquer organização religiosa, não somente igrejas, nós vivemos num país organizado juridicamente, tem o seu ordenamento jurídico. Logo, uma igreja que se constitui, promove a aglomeração de pessoas sem a tutela do Estado, ela está cometendo um ato falho. Está certo que Jesus não mandou ninguém organizar a igreja, mas a sociedade hoje requer, se nos impõe isso aí.
a ideia de você ter as licenças, as certificações, para você então responsavelmente reunir os fiéis, aquelas pessoas que têm objetivos comuns, né, para poder exercitar a sua fé, prestar o seu culto de forma organizada. Eu acredito que esse assunto, ele muito provavelmente está alheio aos líderes, né, das organizações religiosas. Só que a gente sabe que hoje, tanto a questão contábil, principalmente a questão jurídica, Jonatas, eu acabo puxando para a minha sardinha, né, que a gente traz para o jurídico, tudo é importante para todos. Ou seja, a vovozinha, o netinho, eles precisam entender a responsabilidade que é comum, né, a todos numa organização religiosa. Eu acredito que a gente, ao aprofundar esse assunto, a gente consegue também mostrar para os membros, porque vamos combinar que isso está muito pontual quando a gente traz o assunto sobre a legalização das igrejas ou da organização religiosa, né? Muito provavelmente diversas pessoas vão estar nos vendo e quem nos conhece sabe que nós temos uma fé, né? Somos cristãos, somos evangélicos, por isso que muitas das vezes a gente direciona a nossa fala falando de igreja, mas você pontuou muito bem, a gente vai falar sobre organização religiosa, todas. Sem exceção. E uma coisa que eu tenho dito com muita ênfase, por onde eu tenho andado, é que a era do amadorismo acabou. Hoje, nem mesmo em ambiente religioso, em espaços religiosos, admite-se pessoas que sejam amadoras demais. Hoje, para você gerir uma igreja, administrar uma organização religiosa, você não pode ser tão ingênuo assim, porque o mundo mudou. Hoje, as organizações religiosas são alvos de fiscalização. Tá certo? Você não vê toda hora um agente público batendo na porta da igreja para fiscalizar uma igreja. Mas você vê as multas chegando por e-mail, através da certificação digital que toda e qualquer organização religiosa deve ter. A multa chega por ali. Toda hora eu vejo as organizações religiosas, igrejas, sendo assim, sofrendo multas por falta de apresentação de declarações acessórias, declarações muito simples, que às vezes é só você preencher os dados da organização, o nome do responsável e mais nada, então você tem que aplicar mesmo negativo. Então isso que a gente está falando é coisa extremamente séria. Administrar, criar, instituir e dirigir hoje uma organização religiosa não é para amador. Falo mais uma vez, repito, não é para amador. Mais uma vez, só para dizer que eu sou chato mesmo. Não é para amador. Não Isso é verdade. Mas sabe o que acontece? E talvez essa seja a situação da maioria das pessoas que nos veem, nos escutam, eles não conseguem, ou a população brasileira ainda não consegue entender a importância de seguir as regrinhas que é desconhecida por muitas pessoas, porque a lei, a legislação, ela é muito burocrática, são muitas nuances. Então, o que acontece com muitos líderes religiosos, eles constituem a sua congregação, aquele local onde vão fazer reunião de pessoas para daquela determinada finalidade religiosa e simplesmente vão vivendo. Aí, de repente, assim, não, agora é hora de abrir um CNPJ. Aí fazem um estatuto, uma ata, que é, aspas, né, conhecido por muitos, é como documento básico principal, pegam muitos modelinhos de Google, e eu sei disso. Cuidado, gente, modelo de Google não ajuda. Cada organização religiosa deve ter o seu próprio estatuto. O estatuto é algo personalíssimo. Bem, toda igreja deve ter um estatuto. Que tipo de estatuto? O estatuto copiado? Não. O estatuto é um documento personalíssimo. Cada igreja precisa ter o seu, mesmo que pertença à mesma convenção, à mesma denominação, ele haverá de ter uma particularidade em relação ao seu vizinho do outro lado da rua. Não se confunde questões estatutárias com questões regimentais. Estatuto é uma coisa, regimento é outra coisa. O estatuto é para atender os requisitos da lei. Só isso, nada mais. Daí a César o que é de César. Então, se o governo pede, através do Código Civil, do seu artigo 44, para você colocar os requisitos da lei, sob pena de nulidade, todo estatuto deve conter, porque aí bota a lei no mel lá e acabou, meu amigo. Não precisa colocar mais nada. Agora, no regime interno, você deve caprichar. Coloca tudo que é aquele particular, privativo da sua igreja, voltado para a gestão, administração, controles internos. Você capricha a própria doutrina
doutrina, você pode endossar melhor lá. Quem você quer, quem a igreja deseja como membro, quem não deseja, tem toda a liberdade. Afinal de contas, a igreja goza do sublime direito de autorregulamentação, o que na igreja católica é chamado de direito canônico. Eles têm lá um direito canônico, mas faz parte do ordenamento jurídico pátrio? Não, não faz. Mas é um direito que eles têm lá e que é colocado em prática. Eu acho isso maravilhoso. Saiba vocês, acredito que já demonstrou aí o quanto que temos de conhecimento, melhor, o quanto você tem de conhecimento, e a Espaço Contábil é expert neste assunto. Então, certamente haveremos aí de falar. Tem muito assunto, na verdade é que tem muito assunto. Dentro do seu livro, então, ali é rico de... A gente não é a última bolacha do pacote, mas nós nos dedicamos 100%, tá, para aquilo que nós desejamos fazer. Se você quer fazer uma coisa, faça bem feito. Então, essa é a nossa fome, a nossa sede, de fazer bem feito para oferecer segurança contábil, jurídica, de gestão para as organizações de modo geral, que não é só a igreja. Eu tenho clientes, por exemplo, que são centro espírita. Tá? Não tem problema algum, são médicos, fazem um trabalho social maravilhoso. A questão é trazer o fato de que, independente da religião que siga, da denominação qualquer que seja, ela precisa estar legal. E aí, um pouquinho antes, tanto no início, nós falamos a importância da família, e qualquer denominação religiosa se constitui uma família, porque tem o mesmo credo, os mesmos costumes, ou buscam ter, e todos eles têm direitos. E aí o Jonatas estava falando dos direitos dentro da legalidade. E tem vários direitos que as instituições religiosas elas desconhecem, a saber, ou melhor, acham que simplesmente por ter o CNPJ tem direito, que a gente estava falando um pouquinho antes, que foi sobre a isenção tributária. Mas antes de entrar na isenção tributária, eu lembro bem que na nossa conversa em bastidores, o Jonatas deu um spoiler, e ele estava falando inclusive de São Paulo, a quantidade de igrejas que não tem CNPJ. Então eu queria já fazer esse breve comentário, Jonatas, porque estamos falando sobre legalidade e quantas não tem. E aí, São Paulo é o estado mais importante do Brasil, confere? Confere. Né? Mais importante. No entanto, tá, eu estou citando o estado mais importante, mais rico, né, mais cheio de recursos, enfim, maior concentração de pessoas esclarecidas. São Paulo é um belo exemplo do fiasco que é, porque lá em São Paulo nós temos cerca de 40% de igrejas legalizadas e 60% não legalizadas, que estão funcionando sem a tutela do Estado, o que é muito perigoso. Aí, de vez em quando, você ouve dizer que caiu um reboco na cabeça do fiel, matou o fiel, aí pronto, a imprensa vem, que a imprensa é antirreligiosa, aí ela vem e acaba com aquele ministério. É uma coisa que aqui no escritório nós trabalhamos muito nas nossas redes sociais, na interação com os clientes, a importância da prevenção. E as igrejas, as denominações religiosas, na verdade qualquer empresa, porque vamos combinar que a igreja, por mais que tenha um fim religioso, ela se constitui numa atividade empresarial, ela tem seu objetivo empresarial. Isso é e ela precisa, exatamente, ela precisa ter os mesmos cuidados que qualquer outra empresa precisa ter. Cuidados com seus funcionários, porque nós temos pessoas independentes se são assalariados, ou seja, se tem carteira assinada, estão simplesmente servindo, mas se ela está ali trabalhando, alguma coisa acontece, um acidente no exercício da atividade. Estou ali varrendo a igreja, aconteceu um acidente comigo. O que acontece? Essas nuances, eu tenho certeza que a gente vai abrir aqui um leque de perguntas, né? Sim. Então, mas quando isso acontece, as igrejas respondem lá na barra da justiça, né? Responde civilmente, entendeu? Eventualmente criminalmente, responde. O negócio é muito sério. Eu conheço igrejas que são organizadas no terceiro andar de um prédio, aquela escada estreitinha de 70, 60 centímetros. Numa situação de pânico, lá no terceiro andar, tá? Não tem saída de emergência, não tem nada. O que acontece? Um pisoteamento de pessoas. Pessoas vão pular para a janela, vão chegar no céu mais rápido. Porque vão pular. Situação de pânico é isso. Os caras perdem a capacidade de raciocínio. E se tiver pessoas idosas, então,
não vai sobrar ninguém, na verdade, vai ser um caos, uma tragédia. Percebe a importância? Mas eu cortei o raciocínio dela, Sim, Leonardo. Mas eu vou fazer a Eu ligação também cortei, agora. mas eu quero pedir perdão. Ah, é? Não é porque eu sou educado, eu quero Ah, então perdão. tá bom, pede perdão. Estamos falando Mas a gente sobre tá falando de religião. fato concreto, né? Não, mas até fazendo uma ligação com o que Sim. vocês estão falando, porque quando quando a gente for falar sobre a vida, o dia a dia de qualquer instituição, às vezes tem ali realmente um espaço pequeno e você vai começar a constituir a sua atividade religiosa e não sabe muito bem o que fazer. Eu acho que a primeira lição, ou o primeiro alerta que tenha antes de qualquer coisa, antes de viver de fato a comunidade religiosa, a consultoria ela é fundamental. E aí, como evitar isso? É o tal do compliance que nós temos falado, a mídia tem trazido. O compliance são regras e procedimentos que se incluem onde? No regimento interno da própria instituição Organização, né? religiosa. Então, Isso. isso evita com que problemas aconteçam, porque adotamos o quê? Procedimentos pensando no pior e evitando o pior. É uma das coisas tão importantes que você precisa conhecer. Agora vamos pegar o gancho. O gancho é caso concreto, vida real, problema real. Aqui estamos na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense tivemos o advento de muitas igrejas receberem intimação. Não é notificação, é intimação por um processo de execução. Processo de execução porque está devendo IPTU. Olha só eu, Leonardo. A justiça não protege os que dormem. Os que dormem. Isso aí. Ninguém, né, pode se eximir da lei dizendo que não conhece a lei. O que as prefeituras fazem, né? Elas emitem o carnê do IPTU com base no seu cadastro imobiliário. Cabe ao tempo religioso, quando receber essa cobrança, ou então já ficar muito atento para ir à prefeitura. De modo geral, a prefeitura até fornece já um formulário próprio para poder pedir para o pedido de cancelamento. Porque existe, o que acontece? Muita gente faz confusão também. A igreja, ela não é isenta de IPTU. E não é só IPTU, né? Ela goza de imunidade tributária, que é uma garantia constitucional. Perfeito. É. Já a isenção é um favor da lei, que é concedido num determinado momento e é cassado em outro momento. Exatamente. Sem aviso prévio. Então, a igreja prevenida, bem gerida, o que ela tem que fazer? Ficar atenta e consultar a prefeitura local para saber como é que funciona. Eu tenho que requerer o cancelamento dessa cobrança todos os anos? Ou vocês conseguem uma certidão com um prazo mais dilatado? 3, 10 anos, 5 A anos. prefeitura de Duque de Caxias era de 3 anos. Concedia a certidão lá de 3 anos. Agora pulou para 10 anos, o que é maravilhoso. Maravilhoso, muito bom. Então, São Gonçalo também tinha uma prática bacana lá. Agora, um recadinho para as igrejas desavisadas que estão com esse problema de dívida. A dívida ativa ou já em fase de execução. Tem muito. Então, por favor, venham para Albuquerque, advocacia, para resolver esse problema, porque daqui, na conversa com eles sabem, doutora Aline, doutora Ayrton, sabem que tem remédio para você. Você não precisa pagar esses valores que estão sendo cobrados através de Já que você fez o merchan, a gente devolve, né? Porque assim, se quer uma contabilidade top, vá para o espaço contábil. E se quer um jurídico bacana, vem para Albuquerque. Isso não é mexer de qualquer jeito, é porque realmente Isso. um é testemunha do serviço Sim. do outro. E assim Sim. podemos falar como testemunha a excelência da contabilidade do Jonatas, de toda a sua equipe que serve com excelência. A gente, o cuidado da gente não tem assim, a gente entende que o lucro, o dinheiro, é consequência mesmo. É O que nós temos que consequência. fazer é servir bem aos nossos clientes, sejam igreja, sejam empresas mercantis, mas nós temos o dever De servir ético, bem o moral, cliente, né? de atender muito bem o cliente e não fugir das nossas responsabilidades. Eventualmente, o contador pode errar. Então, a minha verdade no meu escritório, desde sempre, foi o seguinte: se nem documento não. Mas se eu errei, meu escritório errou, minha equipe errou, fui eu que errei, foi o escritório que errou. Exatamente. E, então, quando isso acontece, ninguém precisa cobrar, você errou, você vai pagar, não precisa falar isso não. Nós naturalmente sabemos, temos consciência de que nós temos que assumir os nossos riscos, né? E nunca deixar ninguém levar prejuízo por nossa causa. Isso, exatamente. E é exatamente sobre isso que nós trabalhamos aqui, sobre serviço e serviço de qualidade. Eu acredito que é pensando em servir que o nosso amigo contador
palestrante, escritor, elaborou esse projeto incrível. Se você não conhece, vai estar na descrição o link para comprar, adquirir, mas é o link do WhatsApp, até porque o nosso escritor também conversa com os interessados. E aí, me diz rapidinho qual foi o interesse, o que você trabalha aqui na Cartilha Legal, meu amigo? Eu sou 100% gente. Doido da corrente. Eu não sei por que eu caí no mundo das exatas. Mas caí em termos, ou seja, eu fui cooptado pela contabilidade, mas nunca perdi de vista. Já visto que eu fiz letras, a minha primeira graduação é em letras, né? E eu fui para a sala de aula lecionar português, depois lecionar administração eclesiástica, enfim, eu sou inquieto. E didático também. Por isso que eu, quando eu tinha meus primeiros clientes e igrejas, eu já tinha o cuidado de mandar assim, aquelas circulares que você mandava. Primeiro tinha assim, 5 linhas, depois uma lauda, depois 2, depois 3, depois eu criei uma apostilazinha. Daqui a pouco eu olho, eu tinha material suficiente para poder fazer um livro, um livreto. Livro, uma cartilha. Dei a ideia da cartilha. Teve 64 páginas. A primeira tiragem, em 2 anos eu distribuí 3.000 exemplares. O negócio tá bom. Isso sem direitos autorais, sem cuidado nenhum. Aí procurei uma editora de São Paulo, fez o registro para mim no ISBN, patenteou, aí está tudo direitinho. E aí, daí, então, eu faço o meu livro por São Paulo, que pipota nas principais livrarias, nas bienais, se Deus quiser, nas bienais. E meu livro está no Brasil todo, meu livro me leva para o Brasil todo. Eu hoje tenho a alegria de dizer que eu já estou em quase todas as capitais, eu visitei várias capitais por conta desse trabalho que eu desenvolvi. E mais, eu me conectei com muita gente interessante. Eu estava colocando aqui para o doutor Ayrton, como é que é feita a distribuição? Temos sim a editora que vende, né, por ela lá, também nas livrarias da vida aí, estão lá, mas eu tenho uma linha direta para atender o cliente. E aí as pessoas querem comprar o livro, aí compram na minha mão direta. Eu tenho o prazer de envelopar, interessar, ir ao correio, à agência dos correios e despachar o livro. Enquanto a pessoa recebe o livro, ela me faz um contato de receber o livro. Então, nisso reside. E aí eu me coloco à disposição para esclarecer eventuais pontos não tão bem definidos. Ou seja, você dá o seu contato direto para a pessoa tratar diretamente. Sem nenhum problema. Aí eu vou fazer o merchan, meu amigo, porque assim, ó, o livro é Jonathan Nascimento, Cartilha Igreja Legal, está na 4ª edição. De repente, um membro pode querer dar para o seu líder, Sim. Então adquira, é um conhecimento muito bom. Isso, e qual é o meu WhatsApp? Falei até agora, Pode falar. Não matei o pau, mas não mostrei agora. Então, o meu WhatsApp é 21, que eu falo aqui do Rio de Janeiro, é o DDD 99247-1227. Vou repetir. 21 99247-1227. Eu respondo a todas as mensagens. Se eventualmente demorar um pouquinho, pode ter certeza que você vai ter a sua resposta na palma da sua mão. É sobre serviço, por isso nós vamos deixar aqui na descrição o link do WhatsApp, vamos colocar também todas as informações, o @ do Instagram do nosso amigo Jonatas. Segue ele no Instagram, chama no WhatsApp, adquira o seu livro e qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários ou mandar mensagem no WhatsApp que nós vamos responder. Então, não esquece de compartilhar esse vídeo, é sua chance, e se inscreve no nosso canal. Muito obrigada por ter nos assistido e conversado um pouquinho conosco sobre esse assunto que não se esgota, mas é por isso que estamos aqui para você. Até o próximo vídeo. Eu quero te interromper para poder agradecer a presença do meu amigo aqui e terminar esse vídeo. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Essa honra toda estar aqui com vocês receberem aqui nesse espaço tão bonito, lindo demais. Obrigado, amigo. Então eu quero muito agradecer a vocês, pedir a Deus que recompense vocês por esse ato de bondade de vocês, de me permitir mostrar o meu trabalho aqui. Tá? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Tá bom? Obrigado. Sigamos. Pois. Perfeito. E mais uma vez, obrigado, Jonathan. Você vai gostar E pra ela, mais né? uma vez, dá um abraço aqui. Com licença. Esse aí foi lá no Irlanda, tá? Tava no frio, Jonathan.